E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE e renomado professor Adriano Vale. Tudo bem, Adriano? Opa, tudo bem, Felipe? Beleza? Legal. Para quem não conhece, o Adriano já é de Brasília, passou quase sua vida inteira lá, é um jogador, já jogou torneios importantes e contra jogadores muito fortes, né? Enfim, o mestre FIDE, ele vai contar um pouco da sua carreira, mas também é um treinador muito conhecido. Ele foi citado em duas entrevistas de jogadores expressivos do xadrez nacional, como o Coelho e o Chumiatsky, claro que tem muitos outros alunos também, e tem produzido conteúdo pela internet com YouTube, com cursos, né? Inclusive nessa parte eu ainda vou me beneficiar um pouco para aprender um pouquinho como é que faz. Mas vamos começar pelo começo, né? Qual que foi o seu primeiro contato com o xadrez em Brasília? Quantos anos você tinha? Como é que foi? Então, eu tive um contato, até antes dos 10 anos eu tive um contato, mas não era com as regras do xadrez. Meu pai tinha um tabuleiro que ele deixava guardado num armário, e eu gostava de brincar com xadrez no Forte Apache, uma coisa ali, mas já tinha uma ideia de batalha, né? Aquilo me trazia um fascínio. Aí, mais ou menos nessa época, com 11 anos, um tio meu, romênio, que hoje ele mora em Belo Horizonte, ele tem até muitos livros de xadrez, ele já gostava muito de xadrez e mudou para frente ali do meu bloco, né? E aí eu comecei a fazer aula com ele nessa época, só para aprender o básico ali, e ficou adormecido ali, aquilo eu já sabia, mexer as peças e tudo. Então eu tive um período de xadrez caseiro até bem longo, né? Acho que foi de 11 anos até 16 anos, quando eu joguei meu primeiro torneio. Mas ali lá pelos 15 eu comecei a me interessar em estudar xadrez, apesar de não ter contato ainda com torneios, com federação. Eu tinha o D'Agostini em mãos e um tabuleirinho magnético. O xadrez básico, né? O xadrez básico, né? E aí aí eu comecei a jogar muito comecei a gostar, brotou aquela vontade, assim, ainda dentro do xadrez caseiro, sem influência de torneios ou de escola, nem nada disso. Aí eu comecei a estudar, tomei gosto pelo estudo, porque eu estava um dia lá meio entediado, eu já tinha esse tabuleirinho magnético, peguei o D'Agostini e comecei a resolver lá as combinações. E aí comecei, porque eu já estava treinando muito com um primo, eu jogava só com um primo, perdia todas. Eu sempre falo com meus alunos que, olha, se você encontrar um adversário que te vença e esteja disposto a jogar com você, aproveita, né? Que aí você vai ter um treinamento sem se preocupar com a derrota, porque tem gente que não joga com jogador forte porque está com medo da derrota. A derrota vai ser uma forma dele aprender porque perdeu, né? Então eu joguei muito com esse... Desde muito cedo, essa relação com a derrota você não tinha problema? Porque é comum, às vezes, em criança, perder e rolar, chorar. Você eu sentia o desafio de um dia ganhar dele. E eu jogava, perdia, mas era partidas amistosas, caseiras, né? Mas foi uma verdadeira escola para mim. Foi ali, eu acho que foi por volta de 15 anos. Com 16 anos, antes de jogar o primeiro torneio, que eu comecei esse estudo. Eu já estava... Eu acho que depois que eu comecei esse estudo que eu finalmente venci meu primo, né? E então, assim, o torneio eu fui jogar só em dezembro de 1980. E eu tinha 16 anos, foi o meu primeiro torneio. Até então, eu era o jogador caseiro que já gostava de estudar, e a relação com a derrota eu já tinha tido essa ideia de que jogar com um jogador forte era muito instrutivo, né? Para você tentar jogar o máximo para superar aquele jogador, né? Não, com certeza. E 1980, em Brasília, imagina o seu primeiro torneio. O que você lembra dessa época? Porque a gente teve dois entrevistados aí de Brasília até o momento, mas muito mais recente, né? Então, o que era o xadrez brasiliense de 1980? Qual foi a sua primeira impressão? Então, o xadrez aqui até acho que no Brasil todo, década de 80, talvez tivesse o centro ali, São Paulo, Rio, talvez tivesse movimento no sul, mas era muito incipiente, você não via nada, não tinha internet, não tinha nada em jornal, não tinha... Então você ficava meio ilhado, assim, sem saber que mundo era esse do xadrez, né? E eu tava lá jogando, aí eu já tava jogando com meu primo, estudando, e um dia eu vi um cartaz numa parede lá de uma escola de inglês que eu fazia, e era um torneio do Vilar, Antônio Vilar, que foi que é professor da UNB, uma autoridade em xadrez escolar, e nesse torneio que foi a porta de entrada, que aí
Durante esse torneio eu fiquei sabendo que tinha um clube de xadrez em Brasília, eu me associei a esse clube, aí já comecei, em dezembro mesmo, acho que eu já joguei um primeiro torneio, que era um torneio natalino, aí fui me empolgando, fui tendo resultados no clube, logo eu ganhei um torneio lá, acho que foi em 82, um pouco antes, acho que foi em 81 eu já ganhei torneio, mas foi aquela que eu falava assim, era uma... Eu observava os jogadores e era como se fosse uma escada. Não, daquele eu não venço ainda. Aí no outro torneio eu já venci aquele. Eu ia usando não como uma competição assim acirrada, mas para eu ter uma medida em que ponto que eu estava. Até que logo eu consegui ganhar um torneio lá no clube, né? Senti que eu já estava sendo um jogador respeitado em Brasília. Isso assim, logo que eu comecei, passou um ano, eu já tinha bons resultados assim nos torneios, né? Mas eu tinha 16 anos para 17, né? Então eu era considerado jovem talento. Hoje com 5 anos eles já detectam, né? Naquela época revelação era com 16, 17 anos. Então mudou um pouco nesse ponto, e a gente não tem acesso a quase nada, mas eu tive sorte de encontrar, quando eu tomei gosto assim pelo estudo, tinha uma livraria aqui em Brasília que era um sebo, e por coincidência nesse sebo eles traziam a coleção Escaques espanhola, né? Martínez Roca, editora Martínez Roca, tinha a coleção Escaques, que era só xadrez, né? Tinha o número 1, é uma edição do livro de finais do Maiseles, esse eu não tive não, mas os primeiros livros que eu comprei eram novos, os livros em espanhol, né? Até fui tomando contato com o espanhol, já isso ajuda muito. O xadrez, você toma contato, você quer aprender xadrez, aí mete a cara lá no livro. Sem dúvida. E aí achei bem simples, né? E aí eu peguei um livro do Capablanca e outro do Alekhine. O Capablanca é da autoria do Panov e o do Alekhine do Kotov. 2 livros da coleção Escaques, e tinha um Finales Artísticos, né, que era do Kasparian. Foram os 3 livros que eu comprei. Então eram 2 clássicos, estilos opostos e finais artísticos. Tudo isso me tocou muito. Eu gostava muito disso, de conhecer os jogadores. Aí fui estudando logo. Eu tive sorte de escolher esses 2 livros, né? Capablanca e Alekhine. Eu nem sabia quem eram, né? Mas eu escolhi esses 2 opostos, né? Estilos assim, estilo de jogo bem contrastante, né? E aí fui tomando gosto, né? Pelo estudo, né? Isso aí. Pô, interessante, porque você você poderia ter pego um livro ruim, assim, você poderia, assim, porque por nome, talvez você escolhesse um nome um pouco mais bonito de um livro e não tivesse, então, e você pegou 3 livros claramente bem famosos. E você devorou eles, assim, imediatamente? Você, assim, foi paixão à primeira vista? Foi... Sim, as partidas do foi principalmente Capablanca e Alekhine que eu comecei a ver as partidas, e para mim aquilo era como viajar, porque eu já gostava muito de arte, de desenho, de música, apesar de nunca ter me dedicado à música, mas para mim o xadrez era como uma outra forma de arte que eu estava encontrando, que em vez de colocar um disco ali, eu pegar um papel e fazer um desenho, eu pegava o tabuleiro e tinha um contato com uma partida bonita, aí vinha lendo ali, tinha umas citações do que o Capablanca falava, depois o comentário, aquilo foi me fascinando. É como se estivesse assistindo um filme, né? Uma pequena história. Cada partida eu via dessa forma. Eu não tinha relação estudar para ter resultados, né? Isso foi bem interessante, que eu comecei o estudo de uma forma desprendida do ter resultado. Claro que eu queria conhecer mais xadrez, e quando eu ia para as competições eu queria jogar bem, eu queria me expressar bem ali no tabuleiro, jogar um xadrez. Então eu tive muito mais a visão de arte do que... Eu não era assim tão competitivo. Eu acabei me tornando competitivo porque eu queria expressar um bom jogo ali nas partidas, e acabava que eu não queria jogar mal, então eu acabava querendo sempre jogar bem, e quando eu conseguia, acabava podendo ter o resultado, né? E o resultado era satisfatório, né? Pela realização, né, de você ter. Eu vejo muito assim pelo lado de criação artística, né? Quando você vai jogar uma partida, você está ali com as mesmas peças do seu adversário e tem um mundo aberto ali para você e seu adversário vão criar, né, uma história, né? E tem aquele debate, quem é que está certo em avaliar a posição de uma forma ou de outra, né? É um debate, então acaba dando uma criação conjunta, mas a competição vem por esse debate, cada um querendo provar. Por exemplo, pega uma tabia importante, cada um vai provar que o lado seu tá melhor, né? Mas
Então foi esse o começo. Aí, só curiosidade rápida. Depois de ler esses dois livros, você chegou a ter uma preferência entre o Arlequino e o Capablanca? Ou cada um tinha o seu espaço ali? Olha, eu tive preferência pelos posicionais. Depois, ao longo dos anos, e vendo que mesmo os jogadores de ataque tinham um fundo posicional, eu gostei mais do Capablanca, eu gostava muito do Arlequino, até porque o Arlequino, no livro de estratégia do Pacman, que foi outro que eu li nessa época, tinha mais partidas do Arlequino de exemplo do que do Capablanca. Então eu gostei muito também do jogo mais universal ali do Arlequino. Mas quando foi a época Karpov e Kasparov, foi a época que eu comecei. Era o Karpov campeão mundial, depois o Kasparov foi surgindo e conquistou lá em 85, né? Eu era fã do Karpov, do estilo Karpov. Como teve o match, eu vi o estilo do Kasparov e ainda era meio estranho para mim. Não, esse jeito de jogar, eu prefiro o Karpov. Mas depois eu comecei a ver esse lado posicional, até no Fischer. O Fischer eu achava, não, o Fischer é muito... numa época muito distante, eu achava que era um estilo que eu não ia aproveitar muito. Depois eu vi que o Fischer era extremamente posicional no jogo dele, ele não cometia lances assim antiposicionais para arriscar alguma coisa. O jogo dele, ele tem vários modelos assim de estratégia, né? Como tem até uma série no canal que é modelos de estratégia, e tem partida do Fischer lá. Então eu passei assim, com a experiência de professor, eu passei a apreciar todos os jogadores, né? Mas eu tenho alguns que me tocam mais. Smyslov, por exemplo, que a paixão já vem desde o livro Amarelinho, né? Praticamente todo brasileiro, antes dos dias de hoje, depois da internet, né, quando eram só livros, acho que todo mundo passou pelo D'Agostini, e esse livrinho Amarelinho do Smyslov era um livrinho de 72 partidas, parece 71, e era um livro que esse estilo do Smyslov foi o que mais me agradou, assim, quando eu comecei a conhecer os jogadores, porque era um estilo posicional e tinha ataque também, né? Eu não gostava só da coisa tá muito, muito posicional e leva para um final. Gostava, apreciava, mas eu gostava quando vinha um ataque também, povoando ali o trabalho estratégico, né? Então eu fui definindo assim, tendo essas influências, né? Eu sempre fui mais um jogador de conceituar, de avaliar e calcular quando fosse necessário, né? Calcular quando você vai fazer um sacrifício, vai atacar, e ali exige cálculo, mas gostava muito das ideias, né? Você perceber as ideias surgindo ali no tabuleiro, né? Isso é interessante, assim, como você foi criando, o seu gosto de alguma maneira foi expandindo, né? E é uma parte, talvez que para você já mais importante do que para a maioria, né? Essa questão da beleza do jogo, da ideia, né? Então, a pergunta que... E essa talvez pode ser que tenha a resposta, mas... E tem algum jogador que você nunca conseguiu gostar de estilo de jogo? Por mais que seja forte, a gente não está discutindo a força de jogo. Mas assim, algum jogador que você fala, esse xadrez, eu não vejo aquela arte que eu vejo nos outros. Eu sei que é uma pergunta um pouco maldosa, porque o cara com certeza pode ser um jogador muito forte. Então, eu acho que quando eu vejo assim, campeões mundiais, eu aprecio todos os jogadores fortes que não foram campeões mundiais. E estou tentando lembrar aqui de algum jogador forte, que eu não gosto muito da postura assim, extremamente competitiva, que o cara chega a ter uma aversão ao adversário, né? Então, mas até eu acho que o Fischer tinha isso, mas eu gosto mais assim do jogo do Fischer. Eu separo o que tem ali dentro do tabuleiro se o Fischer ele só era muito dedicado, eu acho assim que ele foi muito focado no objetivo dele, né? Mas não consegui lembrar de um jogador, porque o Tal é um estilo que eu não jogaria, mas consigo apreciar ali, sinto que tem um fundo posicional nos sacrifícios dele, que geralmente ele sacrifica na saída da abertura e o cara não consegue completar o desenvolvimento. Eu fiz um estudo do Tal e tinham várias partidas esse momento de sacrifício, quando o cara não completou o desenvolvimento de uma peça, tem um cavalo lá em B8, e aquilo, ele vem o sacrifício e o cara não consegue trazer cavalo e torre, e aí a coisa acontece por uma avaliação posicional dinâmica, né, que o Tal fazia, né? Mas tinha uma base. Então assim, ele sabia avaliar posicionalmente o efeito lá do sacrifício, né? Não é que ele calculava muito, mas não era só baseado em cálculos, né, o sacrifício.
Então hoje eu acho que não tem um jogador e estilos diferentes, porque eu gosto de apreciar os estilos, e se o jogador é um verdadeiro... É como apreciar a arte, né? Eu mesmo desenharia de um estilo, mas eu aprecio um outro estilo lá, porque eu estou vendo a arte dele, no estilo dele, e estou apreciando. Não? Agora, para mim, os jogadores que jogam posicionais, eu acho que eu me identifico mais, e que tem a combinação, ou uma pequena combinação, que era um termo do Capablanca. Eu gostava muito disso, das partidas serem coroadas com a combinação. Ele tem várias desse estilo, né? Foi um ideal de partida que surgiu muito cedo. Era uma partida bem posicional. Aí quando surge um desequilíbrio, ou vem uma pequena combinação que você ganha uma vantagem material, ou então aquele jogo posicional ser direcionado a um ataque ao rei, né? Sendo uma consequência do jogo estratégico, e não o cara partir para cima com tudo e acabar dando certo o ataque. Isso não me atraía muito, esse estilo de jogo, de pegar uma abertura muito agressiva e tentar ir para cima de qualquer maneira, né? Então fui ficando com isso aí bem definido, que eu gosto do jogo que eu tenho um pouco de controle do que está acontecendo, e se for um momento de risco, acontece um momento de risco, mas aí numa situação específica, você tem que ganhar a partida e vai tomar uma decisão mais arriscada, então está apurado e tem que jogar um determinado lance que vai ser arriscado. Mas no geral eu quero ter o controle ali do que está acontecendo posicionalmente, saber se eu estou com uma vantagem, tentar manter, né, e fazer ela aumentar, né? Então esse é o estilo que agora aprendi a gostar de todo tipo de estilo, e passar para os alunos, e admirar também todo jogador de ataque. Pega aí o Tal, pega aquele Nesmetnov, né, que é um cara também que ganhou várias do Tal. Esses estilos também. Então eu comecei a ver o xadrez mais como um todo, né, que tem todos esses componentes, e cada pessoa vai manifestar sua personalidade única ali. Você pode gostar de uma coisa do Karpov, mas pega uma coisa do Tal também, não tem problema. Você vai compor o seu estilo próprio, que é único, né? Mas você vai se identificar com o outro jogador, né? Mais ou menos, né? Eu acredito assim que cada pessoa, se for desenvolvida, aquele seu potencial, se ele chegar num nível de grande mestre, por exemplo, ele já vai estar muito próximo de manifestar a personalidade dele. Isso vale para qualquer arte, então pode até ter mudanças de estilo no meio do caminho, adaptações, mas eu acho que cada pessoa vai ter um estilo único. Então não vou querer jogar como o Karpov, até porque tem coisa do Karpov que eu prefiro posicionar ali do Smyslov, ou então o tático, tem um tático ali como o Tal, e tem outro jogador de ataque que tem outra maneira, às vezes não sacrifica tanto como o Tal. Então tem pequenas diferenças, né, eu acho, em estilos, e a gente tem que ir pegando o que a gente se identifica. Isso é uma coisa importante que eu fui aprendendo ao longo dos anos e passando para os alunos, que existem várias maneiras de jogar xadrez, né? Numa posição pode ter a abordagem lá de um Karpov, a abordagem do Kasparov, e não que um seja melhor que o outro, uma visão seja melhor que a outra, né? Eles escolhem, por exemplo, no Gambito da Dama tem um momento que chega na variante das trocas do Gambito da Dama, que tem cavalo F3 e tem cavalo de G2, né? Aí o Kasparov escolhe cavalo de G2 porque ele quer fazer F3, E4, e o Karpov escolhe cavalo F3 e faz às vezes ataque da minoria, como tem partidas dele. Então são duas abordagens. Qual que é? Falar que um plano tá certo e o outro tá errado? Não, são duas visões, né? Então acho isso legal, né, dos jogadores. A gente tem várias maneiras da gente jogar o xadrez e apreciar também, né, vários estilos. Né? Esse seu, vamos dizer assim, paixão pela parte estética, do jogo, dos jogadores, você acha que isso atrapalhou você como jogador competitivo? Foi algo assim, porque um padrão que a gente percebe você falar, por exemplo, que uma coisa que esse excesso de competitividade do Fischer ou do Kasparov talvez te incomodasse um pouquinho, né? Isso. Será que precisa você acha que você fez falta, vamos dizer assim, esse instinto assassino nas competições para você? Sim, de certa forma eu desenvolvi
muita vontade de ganhar os torneios, principalmente que no início meus objetivos maiores eram um torneio, e eu ia mesmo com um espírito, eu não ia assim, vou fazer uma coisa bonita, eu queria unir uma coisa com a outra, mas eu queria jogar o meu estilo, expressar, né? Mas eu estava de olho ali na tabela, nos pontos, por isso que eu acho que eu consegui bastante resultados aqui, principalmente resultados locais e alguns mais assim, mas eu acho que atrapalhou, porque muitas vezes uma posição que eu estava fazendo uma partida muito boa, até recente isso em torneio, a partida muito boa e eu não quero estragar com uma coisa, por isso eu tenho dificuldade até hoje de jogar um Blitz, no Blitz eu estou fazendo vídeos aí, eu quero fazer aquela partida que não tenha aquelas maluquices, né, que às vezes acaba aqueles altos e baixos de Blitz, então isso me puxa muito, por isso que lá no canal eu tenho feito e gosto mais quando eu faço as partidas comentadas com mais tempo. Eu gosto muito dessa coisa de ter o tempo. E como me atrapalhou nas competições, muitas partidas eu deixei passar porque eu estava ainda com aquela busca de um lance ideal, às vezes até de um lance bonito, quando eu já tinha visto um que ganhava. E muitas vezes isso me colocou em apuros de tempo. Isso, então, esse lado de eu querer buscar partidas bonitas e sem erros, né, aquilo lá me atraiu, mas claro que a gente sempre erra, né, mas eu tinha aquela busca, mesmo sabendo que não ia ser perfeito, eu buscava, e o meu ideal era esse, e muitas vezes isso me levava a apuros de tempo extremos, né, e isso já me atrapalhou muitas vezes. Eu fui me acostumando até jogar bem alguns apuros, mas era um risco muito grande, porque não tinha tanto controle com pouco tempo. Às vezes entregar uma partida com uma vantagem, isso já aconteceu várias vezes, e juntando muita emoção ali naquele momento, então a parte emocional assim muitas vezes afetava muito ali num momento extremo, né, e apesar de eu ter evoluído nesse ponto, né, de ficar muito tranquilo em apuros de tempo, mas eu acho que eu poderia evitar apuros de tempo. Tem jogadores que nunca se apuram porque não querem aquela. Eu já li sobre isso, que tem jogadores que você pode dar 4 horas no relógio para ele vai se apurar, né? Eu acho que é o meu caso. Deu mais tempo, aí eu vou querer usar aquele tempo porque o xadrez sempre tem algo para você ficar mergulhando ali, né? Então eu vejo dessa forma. Eu queria assim, quanto mais tempo melhor, e às vezes não tinha o tempo e eu ficava me apurando, né? Então às vezes eu perdi um pouco o lado prático em algumas situações, ou o lado competitivo eu não sei, porque eu sempre acho que eu mesclei um pouco o lado de ver o xadrez como arte e participar das competições. No momento que eu estava participando da competição, eu estava mesmo empenhado, né, em jogar o torneio bem, né? Mas acaba deixando um pouco o lado prático, né? Se você, numa posição que você está ganho, eu ainda quero. Isso aconteceu muitas vezes, eu estou ganho, estou com a peça a mais, e o adversário está resistindo lá, não abandona. Aí eu fico nessa hora pensando como se fosse um estudo. Eu vou querer agora fazer um final artístico, eu vou tentar encontrar, porque se eu tiver tempo no relógio, eu não acho ruim dele, eu não vou jogar qualquer coisa, é isso que eu não... Muitas vezes alguém chegou assim, por que não joga aquilo? Não é assim, eu não quero jogar qualquer coisa, eu não quero ferir ali esse lado de buscar o lance bonito, de buscar um lance assim. Então isso aí tem um lado bom, até no meu estilo, e também eu consegui. Estou falando aqui das vezes que às vezes não deu certo, que às vezes esse lado atrapalhou. Mas eu acho que essa postura de ver a partida muito assim, como uma obra e tudo, então é difícil você fazer várias partidas nesse clima seguido, né? Você tem que ser um pouco prático mesmo em torneios, né? E com isso eu acabo me cansando um pouco em torneios, né? Porque eu fico com a adrenalina muito alta quando eu jogo uma boa partida. Imagina se eu ganho de um mestre numa terceira rodada, aquilo já afeta o meu torneio, assim, porque eu fico... Uma vez eu ganhei foi a primeira vez que eu joguei com um grande mestre, foi o Hoffman, e eu ganhei dele e simplesmente não dormi naquela noite, né, de sexta para sábado, eu não dormi. Então, afetou o resto do torneio, né. Mas, então, eu acho que esse lado, que eu acho que tem a ver um pouco com a visão do xadrez, assim,
de ser muito, de estar querendo criar uma obra, mas isso é meio incompatível com um torneio, né, só buscar resultados, né? Isso aí, então, mas é uma coisa que eu acho que ao longo dos anos, assim, eu acho que eu conciliei bem, né? Se tem uma competição, vamos jogar a competição, né? Eu tô mais prático, ultimamente eu tô mais prático até, né? Legal. Agora, antes da gente passar a conversa para a parte enfim, como professor e produtor de conteúdo, perguntar qual foi o lance da sua vida, que eu imagino que tem um lance que deve ter um prazer estético muito grande para você, mas pode ser por razão emotiva, qualquer que seja. Falar um pouco da situação e do lance. Então, a partida que me tocou, que eu lembrei, até assim, eu comecei em dezembro de 80, e nesse período, década de 80, eu joguei alguns torneios, semifinal. Eu joguei um torneio em Cabo Frio, que era um campeonato brasileiro. Se não me engano, era no estilo suição, né? Acho que até o Milos ganhou. Nessa fase, o Milos estava ganhando os brasileiros todos, né? E eu joguei um torneio em Cabo Frio. Então, a lembrança que eu tenho desse lance, ela tem todo um contexto também, porque o torneio era na praia, na época assim que... década de 80, né, era muito tranquilo ali, né, Cabo Frio, aí você jogava uma rodada só por dia. Olha aí como é que eu também fui mal acostumado no início, né, olha só, uma rodada por dia, 4 horas da tarde, se não me engano, ou 3 horas, então de manhã você ia pra praia, cedinho, voltava, tomava um banho, descansava, almoçava, ia jogar o torneio, e ainda tinha suspensão, né, você tinha que fazer 40 lances, e aí esses torneios que eu comecei a jogar, acho que eu joguei em Brasília, teve uma semifinal em 83, depois eu fui em 84, em Cabo Frio, aí eram torneios assim, eu perdi aqui, Felipe, o que eu tava falando, caramba. Então, da sua partida, a partida, ou do seu lance da vida. Bom, então essa partida que eu joguei com Marco Asfora, mestre FIDE, por causa desse contexto, eu estava me divertindo demais no torneio, e fui jogar com um jogador muito forte, então para eu escolher esse lance que eu gostei muito de fazer, porque era um jogador forte, a partida, eu estava usando o método que eu no início usava para decidir as aberturas, eu estudava lá o Pacman, e tinha um tema estratégico, aí eu colocava as aberturas daquele tema no meu repertório. Então eu comecei a jogar D4, aí jogava o ataque da minoria, porque tinha um capítulo lá do ataque da minoria. Aí tinha um capítulo lá que ele chamava parte de peões isolados, que eram aqueles peões colgantes que um tá para trás, né? Um tá em C6, outro tá em D5. E tinha a estratégia que muitas vezes vem da Tarrashi, de você trocar o bispo de casas pretas, jogar cavalo A4. Eu já tinha visto partidas modelo, já tinha jogado partidas com essa estratégia, e aí eu joguei com as fora, e a partida foi ficando estrategicamente muito bem, até que no momento ele ataca um peão, eu troco uma dama em F4, o peão fica ali em F4 dobrado, e ele ataca com cavalo H5. E esse lance que eu fiz, que foi um lance, eu joguei E3, só que eu tinha uma torre E1, esse peão de E3 estava cravado, ele tomava em F4. Só que aí eu jogava a torre de E1, então eu ganhava um tempo no cavalo. E foi encadeando uma coisa que eu vi lá longe, que a estrutura de peões colgantes ia se transformar no peão isolado, depois eu ia entrar com as torres na 7ª, né? Então foi um momento assim, parecendo do jeito que eu gosto de apreciar no jogador, estava acontecendo ali comigo. Então esse E3 é o lance que eu lembrei assim, que eu fiquei muito orgulhoso do lance, porque já mostrou que eu tinha já uma compreensão posicional ali, né? E a transformação da estrutura, né? Eu fiz um sacrifício temporário, sabendo que ia recuperar depois, e organizei minhas peças. Então não é nenhum lance de combinação, né? Eu fiz várias combinações interessantes, até quando eu estava garimpando aí os lances, eu falei, esse lance é porque me marca mesmo. E depois teve a combinaçãozinha no final, um lance bonito também, né, de um sacrifício de cavalo, mas foi bem no estilo que eu já gostava na época, bem posicional, vendo pequenas coisas táticas e no final um arremate com uma combinação.
Então esse foi o lance, que eu parecia que eu estava fazendo uma capivarada na hora, entregando o peão, e era tudo premeditado, assim, uns 6, 7 lances na frente, avaliando que eu ia ficar com muita vantagem. Tive que fazer uns intermediários que eu já tinha calculado, né? Então eu fiquei muito orgulhoso do lance, de ter feito esse lance. Quer dizer, não é um lance de combinação, porque eu acho que combinação, tem uma combinação complexa. Você passa para um outro jogador que tem a capacidade de ver aquela combinação, ele vai ver exatamente a mesma combinação. Mas eu acho que teve nessa sequência um pouco da imaginação também, né? Talvez não fosse algo tão claro como uma combinação às vezes né? Então por isso que eu valorizei mais esse lance do que um lance de sacrifício, eu fiz uma garimpada e lembrei desse lance, lembrei da situação da partida, do clima. Depois a partida suspendeu antes de concluir lá, né? E aí ainda jantei lá na beira da praia, né? Uma coisa assim, tudo isso está na minha lembrança. Depois fui lá e estava ganhando de um jogador muito forte, então eu estava tipo pegando moral, né? Já ganhei do Passo Fora. Nesse mesmo torneio eu ganhei do Dirk, né? Dirk, irmão do Herman Clark. Não, isso. Isso mesmo, né? O Dirk. Ganhei uma boa partida também e já fui colecionando assim, umas vitórias que essas vitórias às vezes são isoladas, não refletem num torneio ali. Acho que eu fiquei lá 20º tanto, era um torneio com centenas de pessoas na época. Mas a partida isolada me deu muita satisfação, porque ela foi toda temática, ela teve o tema das torres na 7ª, assim, eu estava aplicando aqueles estudos temáticos de estratégia que eu já vi ali no Pacman, né, e nas partidas dos jogadores. Inclusive essa partida, eu lembrei muito da partida Alekhine e Yates, que ele dobra as torres na 7ª e consegue depois chegar no rei, e foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei pela 7ª, dobrei as torres e sobrou lá para o rei aqueles mates de G7 e H7, né? Só que teve que ter uma combinação, um cavalo E6, que eu fazia um desvio da torre. Tinha uma torre G6 defendendo G7, eu joguei um cavalo E6. Então foi uma partida que eu considero também uma partida que foi redondinha, né? Eu joguei a abertura bem, depois joguei essa parte estratégica e terminou com um ataque ao rei, né? Então o E3 foi o lance que me marcou, né, ter encontrado esse lance. Legal, muito, muito bacana fazer um vídeo depois tentando explicar. Mas o que você falou eu me identifiquei muito, porque é muito difícil jogar uma partida com começo, meio e fim hoje em dia. Sempre parece que tem algum lugar que acontece algo feio, alguma coisinha que estraga, e partidas redondinhas são raras, acho que a gente deve apreciá-las com certeza. Mas bacana. Agora, para falar sobre você fala de um jeito que parece quase natural a sua transição. Claro, você segue jogando, mas começando a dar aulas como treinador, para você foi algo natural? O que você aprendeu nesses anos todos como treinador de grandes jogadores, na verdade? O caminho assim porque assim, eu nunca fui, eu sou enxadrista. Foi tudo meio assim, quando eu comecei a jogar torneios aqui, era uma coisa meio amadora, né? Eu estava na faculdade e tudo. O xadrez para mim era um hobby até muito tempo, assim, era um hobby, uma coisa que eu praticava. Eu não pensava assim, eu vou ser um enxadrista para ter resultados. Tanto é que essas partidas aí, tipo com as fora, não valia, não ganhava rating feed nessa época. O rating feed eu fui ganhar só em 91, 11 anos depois de ter jogado o primeiro torneio, porque não valiam rating feed os torneios, né? Então eu jogava, porque legal, vou jogar um torneio aqui, vou jogar numa, não tinha, vou me tornar grande mestre, nunca passou pela minha cabeça assim, metas, né? Nem mestre feed, eu nem sabia o que era mestre feed. Eu jogava e buscava esse lado a oportunidade de jogar um torneio, eu gostava de jogar. E logo que eu fui tendo resultados em Brasília, o pai do Coelho, do Luiz Henrique Coelho, me procurou. Eu já tinha ganhado 3 vezes o campeonato de Brasília nessa época, né? Então, mas eu ainda não tinha, eu já tinha dado aula, já tinha feito uma cartilha, que foi até uma cartilha nacional, que é um trabalho de ensino, né? Mas assim, a aula mesmo eu comecei em 97, quando o Luiz Coelho, o pai dele, o Walter, viu que o menino lá já estava se destacando. Ele até contou na entrevista que ele começou com 16 anos também a jogar torneio.
E aí ele queria fazer o treinamento. Eu fui fazer o treinamento com ele, e depois vieram outros alunos, né? E para mim era uma forma de estudo também, eu estava vivendo ali. E depois uma frase do Gerson Pérez, Gerson Batista, né, do CXO, ele falou assim, que existem professores que jogam torneios e jogadores que dão aulas, né? Aí eu falei, agora tá explicado, eu sempre fui um professor que joga torneio, né? Então não teve a coisa assim, vou abandonar minha carreira de jogador, porque foi sempre muito assim, o que tinha para jogar. Eu tive sorte de, em Brasília, ter tido muito torneio de nível nacional durante um período, né? Nível internacional, aliás, né? Porque vinham jogadores até de fora, então eu joguei com estrangeiros, vinham muito aí os jogadores do Uruguai, do Paraguai, da Argentina. Então joguei com Perdomo, Crossa, Cubas, e outros, né? O Neures já veio aqui em Brasília muitas vezes. Então jogadores de fora e jogadores locais e jogadores do Brasil também convidados, né? Então foi uma experiência, durante muitos anos teve a Taça BCX, teve o Aberto do Brasil, que era o primeiro, sempre em janeiro em Brasília, era tradicional, né? E geralmente eram 3 torneios praticamente que eu jogava no ano, e às vezes um ou outro, mas os 3 principais que eu considerava eram o Aberto, a Taça BCX, que é um torneio fechado, e o Brasiliense. Então eu jogava um aberto, um fechado e outro que às vezes não era aberto. O Brasiliense às vezes tinha uma final, também às vezes era fechado, mas era um torneio local, né? E passei muitos anos assim, jogando 3 torneios, e mesmo às vezes eu passava 6 meses sem jogar um torneio, ia jogar, eu enfrentava a falta de ritmo, mas mesmo assim eu me dava bem com essa falta de ritmo. Até já me perguntaram como é que você consegue passar tanto tempo e já entra na primeira rodada já jogando, porque eu sempre investi isso de muito tempo e muita profundidade. Paralelamente eu estava fazendo isso nas aulas, né, antes de estar participando. Então eu acabava repassando a mesma mentalidade que eu já estava ao estudar, da aula na partida, era uma forma também de... Mas eu acho que isso aí, por ter jogado poucos torneios e por não ter tido uma meta, eu vou sair de Brasília, até porque eu comecei meio tardiamente, assim, para os padrões de hoje, jogar o primeiro torneio com 16, né? Com 21 eu tinha sido já campeão brasiliense, mas até aí eu não tinha nem rating feed, não era uma coisa que hoje é bem esclarecido, não, você começa lá no mundo de xadrez, você já sabe como é que ganha o rating feed, como é que precisa para ser mestre internacional, tudo. Então era tudo assim muito distante, eu não pensava, eu vou parar, vou viajar, vou para a Europa, até porque com 16 anos você já entra 17 anos eu entrei na faculdade, e aí fui pensando na parte assim, que eu trabalhei há alguns anos ali com publicidade. Então assim, o xadrez continuou sendo paralelo, então eu nunca tive um momento assim de pensar, eu sou um enxadrista profissional, um jogador profissional. Eu sempre, a parte de aulas tomou mais espaço, assim, foi o principal mesmo, né? Aí como eu gostava de jogar e achava que era bom também aparecer nos torneios para... Até hoje eu tenho muita vontade de jogar um torneio, mas os torneios eu acho que mudaram muito, assim, a questão de você... Hoje eu pergunto para adolescentes, na última rodada, eu gosto de fazer esse teste. E aí, você está cansado? Tá todo mundo pregado, assim. Você imagina 7 rodadas de 4 horas. Imagina um concurso público, uma prova de 4 horas, você fazer 6 ou 7 num final de semana ali, juntando com a sexta. É isso que acontece nos torneios, é muito esforço mental, assim, né? Então ninguém... Talvez eu seja favorável até um ritmo assim não, se é para fazer o torneio no final de semana, que faça torneio de 1 hora para cada jogador, uma forma mais light, né? Porque não dá para fazer o xadrez clássico, como foi o meu início no xadrez, era muito esse xadrez que dava muito tempo para você pensar, né? Era 2 horas para 40 lances e ia eternamente, ia suspendendo, né? Aí geralmente tinha uma sessão de mais 1 hora lá depois, né? Eu sei que a partida podia durar 6 horas tranquilamente. Hoje a tendência é encurtar muito, e isso torna... o Kasparov já reclamava disso, do tempo estar diminuindo. Imagina na Elite, lá eles não podem tirar esse esquema. Imagina na Elite, Carlsen, Caruana e tudo jogando rodada dupla ou rodada tripla. Sem cabimento, né? Não tem...
Então, e esse negócio do tempo é uma coisa complicada. Você acha que pro aluno, pensando pro aluno, o fato de ter menos torneios como tinha antigamente, daqueles torneios mais longos, você tinha mais tempo para jogar, como isso afeta a evolução? E hoje tem que jogar vários torneios mais curtos, condensados. O ritmo já está menor, mas ainda assim é extremamente condensado. Você acha que isso afeta positivamente ou negativamente o jogador eu acho que os jogadores de hoje eles já estão em outra geração. Os próprios cérebro vai recebendo desde criança outros estímulos, né? Eles já são propensos à velocidade. Eu tenho um aluno de 11 anos, não sei se ele fez 12 ainda, que ele está jogando Ultra Bullet lá, ele está jogando... então um negócio assim que eles gostam do pouco tempo, outros já gostam. Tem alguns que não, alguns já gostam. Agora, uma coisa que eu acho que eu até me questiono, porque eu mesmo perdi um pouco disso que tinha antigamente, que era pegar um tabuleiro, um livro e passar a partida. Hoje parece que você perde tempo se você fizer isso, você fica meio ansioso, você quer pegar um celular que tem lá um aplicativo, e eu uso muito a informática nas aulas e tudo, mas eu mesmo, quando eu lembro, já é uma coisa mais rara, mas eu passei muito tempo da minha vida, não tinha computador, era tabuleiro, livro, e aquela sensação de pegar nas peças e estudar uma partida é uma coisa que hoje eu tenho que me forçar a fazer isso, senão ficou para trás, celular... Mas você acha que o botar as peças no tabuleiro e ver o livro é um hábito que você está tentando se forçar por questões saudosistas ou porque você realmente acha que é algo que é necessário? Eu acho que é necessário até para os jovens que jogam muito online. Talvez a coisa esteja ficando muita prioridade para o online. Quando ele vai jogar um presencial, ele às vezes está sem aquela noção do tridimensional ali, a noção espacial do tabuleiro é muito importante, até para você ver de que maneira você vai sentar ali em frente ao tabuleiro, para ter uma visão legal. Até isso você vai se acostumando, né? E eu acho que falta muito, mas o presencial tabuleiro, estudar no tabuleiro, mas eu acho que não tem tanto espaço para isso hoje, né? Eu pego alunos jovens, e até adultos, que tem gente que já saiu. Eu pergunto sempre, você prefere livro, você gosta de livro, você gosta de aplicativos? Muitos adultos respondem, não, para mim tem que ser a coisa que possa passar é celular. Eu indico aplicativos, né, tudo. Mas o livro no tabuleiro é um hábito que está se perdendo, e eu acho que tem vantagem sim, não é só saudosismo. Eu estou achando que eu mesmo como eu tenho um espaço físico lá, o pessoal joga presencial, né, faz lance do mestre, fazendo lance no tabuleiro, mas é uma coisa que a gente tem que ir equilibrando e também tirando proveito do online. Ontem não, essa semana eu dei uma simultânea online, é uma coisa inconcebível há uns anos atrás, né, você já jogar uma simultânea pela internet, né? Então são coisas que a informática, a gente tem que tirar proveito e tentar não sufocar totalmente um lado ali. Os livros são fantásticos. O livro você pode pegar ele ali rapidamente, sai, você vai para um lugar, você está com um livrinho ali, você pode ter o celular também, mas o livro ele às vezes é mais rápido que um celular, e ele é mais você manuseia ali rapidamente, você já abre uma página. É uma velocidade que às vezes a gente não percebe, né, quando está só usando o celular e tudo, mas o livro tem essa rapidez também. Vou ver a partida da capa branca, você abre ali, é 1 segundo, né? Quando você está acostumado com o livro, né, você acaba ficando... Eu recomendo, assim, se você quer estudar no livro, pega o livro, fica 1 mês, 2 meses com aquele livro, sem pressa de passar para outro, porque o que acontece muito é a pessoa começa um livro, passa para outro, aí pula para um aplicativo, daqui a pouco vai assistir um vídeo, daqui a pouco vai jogar os blitz online, e não cumpre-se uma meta. Então um livro é uma boa forma de determinar que aquilo é o objetivo, é estudar aquele livro, mesmo que ele veja por PDF ou veja online, mas passar no tabuleiro eu acho que é uma coisa que dá um outro tipo de visão, porque no celular e no computador a gente está tendo uma imagem igual o diagrama no livro, é uma imagem bidimensional, e quando a gente manuseia as peças a gente vai pegando até um feeling maior do espaço e do movimento. É um treinamento que eu acho que tem benefício para um torneio presencial, né? Eu acho que com certeza tem.
Legal. E agora, já que você já falou da simultânea online, você fala um pouco, você tem um canal no YouTube, você tem um site com uma academia online, você tem uma academia física. Então, se você explicar um pouquinho, primeiro, de onde você surgiu essa ideia de ir pro online, você sempre teve muito antenado com essas coisas, e como é que você divide o seu tempo nesses projetos diferentes? Então, o online ele já surgiu há muito tempo, mas era só assim, aulas via Skype, né? Eu andei até muito tempo atrás, já tinha até experimentado salas como a Zoom, essas Google Meet, né? Mas eram outras, né? Na época outras eu já tinha, mas eu sempre tinha uma insegurança, assim, juntar muita gente. Será que a internet era pior também na época, né? Uhum. Então realmente eu acho que não funcionava, mas aula por Skype, desde essa época aí de 97, quando eu comecei, eu tive já alguns alunos via Skype, e o que aconteceu agora com a pandemia foi que eu ampliei o que eu tinha já estruturado como aulas presenciais, eu trouxe para o online, e com isso pude receber alunos de outros estados. E aí as turmas são pequenas, do jeito que eu já gostava no presencial, eu não gosto de fazer uma palestra para 20 pessoas, já é muito diferente do que uma turminha ali com 6, 5, no máximo 8 eu coloco nas turmas, né? E aí todo mundo conversa, todo mundo participa, vira uma coisa mais interativa, né? E essa transição agora foi meio forçada, né? Com a pandemia eu tive que passar tudo que era presencial para o online, e o negócio é que todo mundo está gostando muito, e aí eu comecei a desenvolver, ampliar, colocar coisas que eu fazia no presencial, como torneios simultâneos, agora eu estou fazendo. E também tem aquela coisa, ele faz uma aula ao vivo, conversando comigo, e depois tem todo o material de cursos online, que o aluno também tem acesso. Então eu acho que essa coisa híbrida, né, você pegar o online e também o curso gravado e o presencial, eu posso juntar até os três formatos, né? E eu quero ter, de janeiro desse ano, não foi nenhuma coisa muito planejada, mas eu comecei a publicar um vídeo por dia, e aí eu peguei esse ritmo, não consigo parar mais, é um vídeo por dia, né? Porque eu fiz vídeo dia 1º, dia 2, dia 3 de janeiro. Aí eu falei, estou fazendo vídeo todo dia, eu vou pegar essa onda, e aí fiquei fazendo. Claro que às vezes eu faço uma programação, já tem 3, 4 vídeos gravados, aí eu solto, vou aumentando o estoque, e muitos dos vídeos são vídeos de eu jogar uma partida e comentar, uma partida de blitz ou de rápido, né? Então a produção dos vídeos para o canal acaba sendo também uma forma de estudo, eu testo aberturas que eu nunca joguei, teve uma fase aí que eu joguei só gambitos, apesar de eu já ter jogado gambitos, até em partida de responsabilidade, né? Como um gambito Ivans que eu joguei contra o Sandro Mareco, eu já tinha essa experiência de gambito, mas foi uma coisa muito eventual, e agora eu passei a jogar só gambito lá numa fase, depois passei a jogar, aí eu jogo E4, que eu nunca joguei muito E4, mas eu jogo de tudo, né? Então acaba sendo um estudo para mim também, o canal, fora que vai trazendo pessoas, você vai fazendo contatos, muitas pessoas acabam fazendo aulas, e eu quero manter essa comunidade, uma coisa que é gratuita, é aberta a todo mundo, né? É claro que tem uma pirâmide, né? A pessoa que quiser uma aula individual não vai ser gratuita, né? Mas lá no YouTube é gratuito, então tem uma escala, tem as aulas coletivas, tem os cursos online, mas eu faço questão de ter esse material à disposição, né? É uma coisa bem gratificante, você está dando aula na verdade e recebe o feedback imediato de centenas de pessoas, né? E assim, não tenho tanta pressa de ver canal explodindo, eu acho que eu já tenho uma comunidade, vem chegando pessoas, mas o canal já atende muita gente, tem muita gente que assiste o canal e aprende, né? Isso aí me dá muita satisfação. Acho que para o professor é uma coisa que eu tenho assim bem natural, é o prazer em transmitir aquilo que eu aprendi lá no livro, que eu aprendi com a minha experiência. Eu nunca fui de guardar segredos ali, eu tinha uns amigos que eu já contava logo as aberturas, mesmo que eu pudesse enfrentar ele depois daquilo, eu gostava muito era de compartilhar. Isso foi o que me levou a ser professor, ter o prazer de compartilhar e ver o outro aprendendo alguma coisa, desenvolvendo a partir dali, desenvolvendo aquilo, né? E sempre motivar e dar ideias, né? Então sempre foi esse o meu foco, né, nos treinamentos, né?
Muito bom. A gente vai deixar os links do YouTube, do site, acho que qualquer outro contato que for interessante. Essa produção de conteúdos com certeza é algo, ainda mais na pandemia, que está se tornando essencial, acho que para todo mundo. Mas enfim, agradecer muito o seu tempo, você que é corrido, você faz muitos projetos. E enfim, deixar esse espaço final aberto para, se você quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, poderia até assim falar de uma forma geral, como eu falei aqui na entrevista, que eu foco muito nessa beleza. Eu acho que o xadrez é um universo muito rico, muito imenso, né, para a gente às vezes se perder numa coisa ali de competição, o pessoal fazendo cheating aí na internet por causa do rating ali um rating que não significa muita coisa, né, no online, em vez dele mergulhar na essência do xadrez, que isso é uma coisa que permanece. Hoje eu me satisfaço muito vendo grandes partidas, né, então seria assim, a minha consideração final seria para que todos se motivem a mergulhar no mundo do xadrez e competir, claro, mas sabendo que isso é só uma faceta do xadrez, que o xadrez é esse universo aí que para muita gente ele ajuda em outras fases, não apenas vencer torneios ou vencer partidas, mas ele ajuda de uma forma geral a sua relação com a maneira de pensar. Você pode tirar muito proveito do xadrez, que não apenas vencer, né, um torneio. Isso aí é uma característica da faceta esporte, mas eu sempre chamo a atenção para a gente ver o xadrez. Inclusive eu tenho muitos alunos que nem jogam torneios, mas eles apreciam o xadrez bastante também. Então seria isso. A minha visão de xadrez é focada nisso, e gostaria que isso fosse mais valorizado, assim, né? E não se perdendo aí nas competições e tudo pelo rating, tudo pelo ponto, né? Eu acho aquelas partidas. Hoje está muito comum isso, a questão de derrubar seta, tudo isso fere ali o meu lado estético, né? Eu ter que fazer uma partida assim, né? Às vezes a gente faz, né? Porque aí a competição envolve tudo isso também, né? Mas é isso, mostrar que o xadrez é um universo que tem várias facetas, entre elas a competição, mas tem outras facetas como arte, ciência. E esse é o nosso mundo aí, né? Nosso mundo fantástico. Sem dúvida. Bom, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Tenho certeza que o pessoal gostou como eu gostei. Tchau, pessoal. Obrigado, valeu. Valeu.